Para apresentar o prêmio Faz Diferença, Miriam Leitão e Anselmo Góes. Voltar o TP, gente. Está um TP no meio do caminho. Volta para o começo. Que a gente tem que começar com boa noite. Boa noite, bem-vindos, bem-vinda a todas as pessoas presentes aqui. Esse é o prêmio Faz Diferença. Gente, é maravilha, é maravilhoso poder reunir, depois de mais de um ano, reunir todo mundo em torno do nosso prêmio Faz Diferença. Realmente, estamos muito felizes com essa possibilidade de estarmos juntos aqui. Enquanto o TP não nos encontra, a gente vai ler aqui, ó. Em 2021, a ciência esteve no centro da luta pela vida. A vacinação contra o Covid-19 salvou e continua salvando milhões de vidas. E por causa da vacina que nós estamos aqui, reunidos para essa festa, ainda com os cuidados, porque a pandemia não acabou. Gente, não foi simples. Muitos de nossos premiados passaram por momentos difíceis, desafiadores até. Cada pessoa que está nesta noite sendo homenageada resistiu às dificuldades de 2021 e fazendo em sua área uma bela diferença. O processo é assim, que leva à premiação. A redação escolhe 3 nomes em cada categoria. Depois, a lista passa por um júri formado por jornalistas e os premiados do ano anterior. Os leitores também votam pela internet. O vencedor de personalidade do ano foi escolhido por 5 jornalistas do Globo e pelo presidente em exercício da Fijan, Luiz Césio Caetano. Eu peço uma licença para uma homenagem da redação, para alguém nosso. No ano passado, em 27 de junho, perdemos o querido Arthur Chechel. Gente, vocês não podem imaginar que pessoa linda era o jornalista, escritor e autor de teatro, Arthur Chechel. Eu gostava da ironia, do humor fino dele. Eu era fã da ironia, do humor fino dele e até do mau humor. O mau humor era muito engraçado. Tinha um texto refinado e adorava o que fazia. Um belo coleguinha, um belo jornalista. Era meu amigo, aliás, nosso amigo, né? E eu ia pedir uma salva de palmas para ele, mas eu acho que isso nós já fizemos naturalmente. Então, fica aqui registrada uma homenagem a um coleguinha que nós perdemos no ano passado. Bom, agora gostaríamos de convidar ao palco o João Roberto Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, para algumas palavras de boas-vindas. Boa noite a todos. Como o Anselmo disse antes ali, é com muita alegria que retomamos plenamente a cerimônia presencial nessa 19ª edição do Faz Diferença. Um prêmio que reflete os valores e a missão do Globo e que, nessa já longa trajetória, permitiu a celebração e visibilidade de pessoas e instituições que nos orgulham e inspiram. Na primeira edição, em 2003, nós escolhemos como personalidade do ano a médica Zilda Arnes, a fundadora da Pastoral da Criança, que continuou fazendo diferença por muito tempo até a sua morte, num terremoto no Haiti, em 2010. No agradecimento por esse prêmio, ela disse: está faltando ao Brasil unir esforços, sentar à mesa, trabalhar junto. Já no ano seguinte, a premiada como personalidade de 2004 foi a dona de casa Ione Pereira Machado. Não sei se todos se lembram, ela se destacou por um ato bem simples, mas bastante simbólico para um país como o nosso. Ione devolveu R$50 do benefício do Bolsa Família assim que seu marido conseguiu um emprego como vigia. No palco do Faz Diferença, ela disse: muito obrigado àqueles que acreditam que o Brasil tem jeito. São recados que continuam atualíssimos,
nos dias de hoje. Em todos esses anos, o Faz Diferença segue reconhecendo quem busca o diálogo sugerido por Zilda Arnes e quem acredita no país, como a Ione. Nós confiamos no esforço de todos vocês em tentar construir um Brasil melhor. Temos muitos desafios e acreditamos no papel do jornalismo em ajudar a superá-los. Fazemos isso apontando erros, cobrando soluções das autoridades, mas também revelando histórias inspiradoras de pessoas conhecidas ou anônimas. Nos quase 97 anos de existência do Globo, nosso jornalismo destaca personalidades e instituições que prezam por valores como solidariedade, respeito à vida, liberdade e justiça. Nessa edição do Faz Diferença, vamos destacar mais algumas dessas trajetórias. São histórias de luta pelo meio ambiente, pela educação, pela ciência, pela cultura e pela justiça. A diversidade é uma das marcas do Brasil e está presente na nossa atuação, está presente na atuação de muitos dos premiados dessa noite. Acreditamos que o respeito ao outro e a convicção de que todos dependem de todos são componentes essenciais da identidade do Grupo Globo. Por fim, temos urgência na defesa da democracia. Como mostramos no Globo constantemente, o processo eleitoral brasileiro é confiável e motivo de orgulho para todos nós. Vocês, os premiados dessa noite, tiveram um papel importante em todas essas lutas e podem contar com o nosso jornalismo para ampliar suas vozes. Parabéns a todos e os nossos profundos agradecimentos à Firjan pela parceria de sempre. Obrigado. Então vamos, quem fez a diferença em 2021? A primeira categoria é a de economia. Essa vez eu consegui puxar a brasa para minha sardinha, Anselmo. Tá bom, vamos lá. Uma pergunta passou a ser comum em qualquer roda. No município, no bairro, até mesmo ali naqueles vendedores de bala que ficam nos sinais. A pergunta é simples. Você aceita Pix? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comandou a equipe que implantou o Pix no país, uma ferramenta que se espalhou pela economia no ano passado. São mais de 117 milhões de pessoas e 9 milhões de empresas que usam o Pix para transações em tempo real e está aumentando. O pagamento instantâneo não é apenas comodidade, ele reduziu custos e incluiu milhões de brasileiros no sistema bancário. Gente, foi uma revolução. Liderada por um economista que defende o sistema financeiro mais moderno, nosso homenageado é também o primeiro presidente do Banco Central com autonomia, afinal ele tem mandato, Roberto Campos Neto. Vem aqui, por favor, receber o seu Faz Diferença. O Faz Diferença será entregue pela editora de economia Luciana Rodrigues e pelo colunista Lauro Jardim. Ela te ajuda a segurar aí. Boa noite, muito obrigado a todos. É uma honra estar aqui, diante de pessoas tão ilustres. Gostaria de agradecer, em nome do Banco Central, pelo prêmio Faz a Diferença, oferecido pelo Jornal o Globo. Esse prêmio é, sobretudo, um reconhecimento ao time do Banco Central. Se o prêmio faz a diferença, eu quero agradecer a toda a equipe do Banco Central que fez a diferença nesse prêmio. Falar um pouco do Pix, né? O Pix nasceu, basicamente, com uma ideia de que nós precisávamos de ter uma ferramenta que juntasse toda a inovação e que conciliasse todos os projetos, olhando, né, para um futuro onde a gente poderia ter uma integração de funções, né? Então, basicamente, a gente olhou o que as pessoas esperavam de um sistema
de transação, de pagamento instantâneo. E o que sempre aparecia era, precisava ser rápido, precisava ser barato, precisava ser transparente, precisava ser aberto e precisava ser seguro. Quando nós lançamos o Pix, a primeira coisa que veio à cabeça é: nós temos dois grandes objetivos. Queremos gerar competição no sistema bancário, ou seja, eu quero fazer um sistema de pagamento que todo banco, o grande, o pequeno, o iniciante, o banco já estabelecido, tenha o mesmo nível de serviço. E a plataforma do Pix é única, então todos oferecem exatamente o mesmo serviço. O segundo objetivo foi o objetivo de inclusão, como foi mencionado pela Miriam. E aí, em inclusão, nós pensamos em bancarização, ou seja, de incluir mais pessoas no sistema financeiro, porque uma pessoa bancarizada, ela acaba tendo mais educação financeira, controlando melhor suas finanças. E nós pensamos também na parte ainda em inclusão, na parte de novos modelos de negócio. E é impressionante quando a gente vê que o Pix proporcionou novos modelos de negócio. Eu tenho vários exemplos anedóticos que chegam todas as vezes para mim, de pessoas, por exemplo, que fabricam itens com valores muito baixos, que até então não era possível ter esse tipo de produção, porque o custo da transferência não compensava. Então a gente tem, por exemplo, gente fabricando máscara, gente fabricando coisas de valor baixo. E eu acho que aqui é importante a mensagem é que a tecnologia é indutora da democratização. A tecnologia tem um papel fundamental em diminuir o custo de fricção, o custo de intermediação e de trazer mais, vamos dizer assim, integração ao mundo financeiro, mas com inclusão. O Pix está só no começo. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de dizer. A gente tem muito mais vindo por aí. As pessoas olham o Pix e acham que é um sistema estabelecido e, na verdade, muito pouco do plano do Pix foi feito até hoje. A gente tem o Pix Cobrança, a gente tem o Pix Saque, o Pix Troco, que é basicamente qualquer loja, em qualquer lugar do país, poder oferecer um serviço. Lembrando que a gente tem mais de 400 cidades, 300 cidades, não sei o número exato, que não tem agência bancária, não tem uma máquina de onde você possa retirar dinheiro. As pessoas têm algum movimento, às vezes na lotérica, às vezes nem isso. Então, que na verdade você vai fazer com que as pessoas não precisem mais pegar uma condução para ir para uma outra cidade, resgatar dinheiro. Você faz com que o dinheiro circule melhor na economia. Para o lojista é ótimo, porque hoje ele paga para ter as pessoas na boca do caixa. Então é um projeto muito interessante, que tem crescido bastante. A gente também vai vir com Pix internacional para as pessoas poderem fazer pagamento em outros países. Então a primeira mensagem é que o Pix está só no começo. E a segunda é que o Pix não está sozinho. O Pix é parte de um todo. Ele vai se juntar com o Open Finance, ele vai se juntar com a moeda digital, num conceito muito mais amplo. Hoje, eu não sei quantas pessoas já tentaram fazer isso, mas você já consegue entrar na sua conta bancária e ver o saldo da outra conta. A gente entende que no futuro vai estar tudo integrado. Se vocês me perguntarem como é que é o sistema do futuro, vai ter algum tipo de integração no seu celular, onde você vai abrir aquele integrador, que vai ser uma carteira digital, e você vai poder escolher se você quer fazer o pagamento à vista ou a prazo. E se você quiser fazer à vista, você pode usar o Pix ou pode usar a moeda digital. E se quiser fazer a prazo, vai estar ligado com todas as suas contas bancárias e você vai saber a taxa de juros para aquela operação naquele momento. Isso significa que não existe mais a função de cartão de crédito como ela é exercida hoje, e que a gente consegue baixar muito o custo, principalmente para o lojista, que hoje paga um custo enorme para conseguir fazer venda nesse tipo de canal a crédito. Então, a mensagem é que o Pix está só no começo, a outra é que o Pix não está sozinho, e por último, acho que um passo muito importante nessa inovação, nesse circuito de inovação, é os dados. Hoje a gente produz muitos dados, os dados vão ter cada vez mais valor na nossa vida, e a gente precisa ter um sistema que vai vir junto com uma carteira, onde cada vez que faça uma negociação você guarde seus dados, e que, ao contrário das empresas monetizarem os seus dados, você vai ser dono dos seus dados. E você vai poder usar esses seus dados para atingir produtos mais sob medida a custos mais baixos. Então, a inovação do Pix está só no começo, nós temos muito mais por aí. Queria muito agradecer a esse prêmio, estou muito honrado de estar aqui. Queria agradecer a Miriam, ao Selmo, a todos. Queria também desejar a todos um excelente evento e agradecer também aos outros e congratular os outros que foram agraciados também pelo prêmio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Roberto Campos Neto. Gente, ele vai sair correndo, porque amanhã cedo ele tem que apresentar o relatório de inflação. Já sei o que eu vou ler amanhã, e ele precisa sair correndo, porque ele tem que estar junto com a diretoria para fazer esse anúncio. Agora nós vamos para a categoria Mundo. Um fato terrível de 2021 foi a volta do Talibã ao poder no Afeganistão. O grupo fundamentalista sempre foi violento com as mulheres. Aqui no Brasil, a juíza Renata Gil acompanhou os acontecimentos com sororidade, o nome que se dá à solidariedade entre mulheres. Juíza criminalista, Renata Gil é reconhecida por sua atuação em defesa das mulheres. Ela vem a ser a primeira mulher a ocupar a presidência da Associação de Magistrados do Brasil e conduz uma campanha sem trégua contra a violência doméstica. No ano passado, Renata se mobilizou para trazer ao Brasil juízas afegãs que estavam sendo ameaçadas de morte, ameaçadas pelo Talibã. Elas vieram com suas famílias e foram integradas e vivem hoje em Brasília. Foi uma ação pioneira no mundo, um exemplo que fez diferença. Por isso, convidamos a juíza Renata Gil ao palco para receber seu troféu. Faz Diferença será entregue pelo editor de opinião, Hélio Gorovitz, e pelo editor do site do Globo, Tiago Dantas. Tá vendo? Então, muito boa noite a todos e a todas. Eu estou absolutamente emocionada com essa premiação, totalmente inesperada na minha vida, mas tem uma coisa que pontuou isso e que muita gente não sabe. Todas as campanhas que eu fiz à frente da AMB, eu sou presidente dessa associação de juízes, que é a maior associação de juízes do mundo, foram feitas assistindo a televisão, assistindo a Globo News. A campanha Sinal Vermelho aconteceu exatamente depois da pandemia, em que o número de casos de violência contra a mulher recrudesceu. E a campanha de resgate das juízas afegãs foi exatamente numa matéria em que eu via que as pessoas estavam tentando entrar nos aviões lotados, e eu me coloquei no lugar das juízas daquela região do mundo, que por muitos é desconhecida, e fiquei pensando o que elas vão fazer agora, se elas estavam 20 anos num processo de democratização, podendo julgar de forma independente, essas mulheres que não iam poder mais sair às ruas. Então eu pensei nesse resgate. No dia seguinte a esse pensamento, eu recebi uma ligação de uma juíza americana que me pediu que ajudasse com os vistos humanitários. E eu imediatamente peguei minha bolsa, fui ao Ministério das Relações Exteriores e descobri que o Brasil não podia emitir vistos humanitários digitais, e elas estavam escondidas em bunkers em várias regiões do Afeganistão. Nós, com uma grande força-tarefa, né, de colaboradores da AMB, eu entrego esse prêmio a todos os juízes brasileiros que se solidarizaram comigo e que me ajudaram nessa missão, ao Ministério das Relações Exteriores, que acreditou somente na minha palavra de que eu resgataria essas juízas, e a todos aqueles que, depois que elas chegaram no Brasil, têm colaborado pela manutenção delas aqui e agora, num segundo momento, pela chegada dos familiares também. Todas elas, eu tenho 7 juízas, mais familiares que compõem esse grupo, são 26 pessoas no total, pessoas que chegaram aqui com uma mochila nas costas e deixaram a vida delas todas
para trás e que hoje têm emprego, trabalham com a questão imigratória, inclusive com a questão imigratória do seu país. Todas as crianças, eu tenho crianças de 0 a 6 anos, 11 crianças estão estudando em escola bilíngue, todas com plano de saúde e já internalizadas com toda a documentação aqui no Brasil. Eu tenho andado o mundo e eu vi que nenhum país do mundo acolheu afegãos como nós acolhemos. Nós, no mundo, temos 82 milhões de pessoas refugiadas, completamente invisibilizadas. E isso aconteceu porque eu acredito no mundo, eu acredito que cada um de nós aqui é instrumento da paz e com a força das nossas instituições que nós representamos, nós temos condição de mudar a realidade das pessoas, não só das que estão ao nosso lado, mas as pessoas que precisam da nossa ajuda no mundo. Eu queria muito agradecer e dizer que eu me sinto ainda muito lisonjeada de, nessa solenidade, a justiça brasileira está sendo homenageada. Eu estou sendo homenageada junto com o Tribunal Superior Eleitoral. Isso é de uma honra, ministro Fachin, ministro Barroso, é de uma honra, ministro Benedito, é de uma honra gigantesca para mim, porque eu fui juiz eleitoral durante 17 anos da minha vida e eu posso atestar com a minha força de trabalho que a justiça eleitoral brasileira ela é paradigma no mundo. Muito obrigada. Bem, gente, agora é a hora do prêmio da revista Ela. Ela, a empresária Luísa Helena Trajano, foi uma voz da razão no meio da pandemia. Enfrentou com ação a estranha tese de que há um conflito entre economia e saúde. À frente do grupo Mulheres do Brasil, Luísa liderou o movimento Unidos pela Vacina, convencida de que o país só poderia se recuperar depois da vacinação em massa. O Unidos pela Vacina arrecadou dezenas de milhões de reais, doou equipamentos, ofereceu aviões para transporte, financiou frigoríficos para armazenamento em todo o Brasil. Merecidamente, Luísa Trajano foi escolhida uma das pessoas mais influentes do ano pela revista Time. Ela também é presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, uma das maiores empresas do país. Para receber o Faz Diferença na categoria Ela, Luísa Helena Trajano. Faz Diferença será entregue pela editora da revista Ela, Marina Caruso, e pela editora executiva Letícia Sander. Boa noite, gente. Boa noite. É um prazer muito grande. Eu fiquei, assim, muito emocionada. Primeiro, da gente estar aqui, presença física, né, gente? Acho que os 2 anos que a gente viveu de pandemia, a gente não sabe tanto que foi triste, né? Então, muito obrigada de eu poder estar aqui e da gente poder estar junto com tanta gente que me emociona muito estar recebendo esse prêmio. Obrigada, Globo. Obrigada, minha amiga aqui da revista. Obrigada, Miriam. Obrigada a todos os jornalistas. Obrigada, Anselmo. Obrigada, Zé Roberto, Marina, todo mundo que está fazendo isso. Bom, eu acho que Unidos pela Vacina ensinou para nós brasileiros uma coisa que nós temos que fazer agora em agosto, setembro. Unir o Brasil, gente. Vocês não imaginam, foram mais de 4.000 pessoas, desde o mais simples que falava, eu quero dar R$300 para a minha cidade, como alguém que deu um estado inteiro. Foram mais de 50 milhões arrecadados. Foram 5.600 municípios que nós fomos direto no UBS. Foram muitas pessoas trabalhando.
Vocês não imaginam a força de trabalho que nós vimos aqui só nos 2 premiados. Nós somos capazes de criar um sistema bancário mais moderno do Brasil. Nós somos capazes de ter uma juíza que faz a diferença. Esse é o Brasil. Então, vocês não imaginam o que o Unidos da Vacina fez. Foram mais de 3 milhões de produtos entregues no mais longínquo posto do UBS. Tudo feito com uma pesquisa para saber o que eles precisavam. Não passou dinheiro por nós, foi tudo direto. 4 agências de propaganda, advogados dos principais, empresas de compliance, consultorias. Não dá nem, era uma empresa com muita gente trabalhando. Então, eu quero primeiro agradecer a todos os brasileiros que nos unimos sem diagnóstico, sem culpar. É daqui para frente, era nosso lema. Então, a gente era daqui para frente. Agradecer. Eu acredito muito na sociedade civil unida. E, para isso, nosso grupo de mulheres tem mais de 106 milhões de brasileiras. 1.000 brasileiras. E vocês podem ter certeza. Nós somos um grupo político. Eu não saí candidata, não me filiei a partido, mas somos um grupo político, porque a gente acredita que a sociedade civil unida, como fez pelo Unidos da Vacina, é que vai fazer a diferença. Então, eu quero agradecer muitíssimo. Eu sou apaixonada por esse Brasil. O Magazine Luiza há 25 anos e Mulheres do Brasil, toda segunda-feira canto o hino nacional. Eu sou, desde menina, apaixonada por esse país. Eu só quero terminar dizendo que eu fui chamada para ir para Dubai, para fechar o encerramento da feira que teve lá, e eu voltei. E daí, na outra semana, eu vim receber um prêmio aqui, no Rio de Janeiro. A hora que eu passei em cima, eu até chorei, porque de um país que era uma cidade que é só areia, fizeram o maior turismo do mundo. E nós temos nessa cidade, nesse país, tudo maravilhoso, né, gente? Nós temos verde, nós temos água, nós temos beleza. Então, eu quero convocar. Nós vamos ter eleição. Eu estive no Tribunal Eleitoral. Nós não podemos deixar acabar com o ouro que nós temos, que é o sistema eleitoral. Mulheres do Brasil vai entrar numa campanha muito educativa para isso. E nós temos que nos unir, sem falar mal de ninguém. Mas nós temos que fazer o Brasil de já, que nós queremos. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, minha amiga aqui. Eu só vou pedir licença, porque eu também tenho que tomar um avião até 9h30. Então, eu vou ficar mais um pouquinho e vou sair muito triste para não ver meus colegas, que eu li cada um. Parabéns a cada um de vocês que fizeram a diferença. E vamos junto construir o Brasil que nós merecemos. Obrigada. Obrigada. A próxima categoria é a música. Gente, ele é um símbolo brasileiro. Há décadas, suas músicas expressam o sentimento do nosso povo. No Natal, já é tradição sua especial na televisão. Ele é um patrimônio do país. É a monarquia pela qual vale a pena lutar, desde que o rei seja Roberto Carlos. Roberto completou 80 anos em 2021, comemorou recluso por causa da pandemia, mas não deixou de trabalhar. Lançou novas gravações, rodou o seu especial de fim de ano, preparou uma turnê e continuou aquecendo os corações dos fãs com suas músicas românticas. Como todos sabem, Roberto Carlos estava em turnê, mas interrompeu porque contraiu o Covid. Ele está bem, mas não pôde estar aqui hoje conosco. Para representar o rei, convidamos ao palco Maurício Aires, seu assessor. O Faz Diferença será entregue pelos editores Daniel Biazetto e Marcelo Balbio. Boa noite. Tem uma mensagem do Roberto aqui que eu vou colocar. Muito obrigado a todos do Grupo Globo
pelo prêmio Faz a Diferença ao Globo. Obrigado, agradeço de coração. Para mim é uma honra muito grande, uma alegria também muito, muito grande receber um prêmio como esse. Meu amor, meu carinho e o meu abraço a todos. E mais uma vez, muito obrigado. O próximo prêmio é de quem fez diferença no Rio. Gente, em 8 de março de 2021, o engenheiro Leniel Borel recebeu a pior notícia que um pai pode receber. Eu não consigo calcular o tamanho dessa dor. Ele perdeu seu filho de 4 anos, Henri Borel, de forma trágica. Mas, ao mesmo tempo, Leniel procurou encontrar forças. Tentou e conseguiu transformar uma parte de sua dor numa luta pela proteção de crianças do Brasil. Leniel enfrentou figuras poderosas da política do Rio, em busca da verdade e da justiça para seu filho. Ao mesmo tempo, ele se engajou numa campanha para a aprovação de um projeto de lei de defesa de menores contra a violência doméstica. Ela foi sancionada há um mês. A lei Henri Borel aumenta a punição dos agressores, responsabiliza quem se omite diante da violência e amplia a rede de amparo às vítimas. A lei Henri Borel é um marco para o país. Eu queria que Leniel viesse aqui receber seu prêmio, por favor. O Faz Diferença será entregue pelo editor da Rio, Fábio Guzmão, e pelo editor de fotografia, André Sarmento. Primeiramente, boa noite. Obrigado a todos aqui. É uma honra estar aqui. Queria agradecer primeiramente ao Grupo Globo. Na verdade, primeiramente a Deus por estar aqui. Nunca imaginei estar aqui. Aqui estou representando aqui um legado que meu filho, um menino de 4 anos e 10 meses e 12 dias, uma criança pequena, mas gigante, que, puxa, me trouxe esse legado, né, para lutar não só por ele. Hoje eu luto pelo meu, luto pelo filho de vocês. Aqui tem pais, mães, avós, e hoje a gente conseguiu que o óbvio, né, o óbvio nesse país, que é a proteção, é uma luta pela proteção pelas crianças, a aprovação de uma lei, né, assim como Maria da Penha. Hoje de manhã eu postei numa rede social a Maria da Penha, a senhora Maria da Penha, e parabenizando, né, desde 2006 ela tem a aprovação da lei, e hoje a gente conseguiu aí a aprovação da lei Henri Borel, que é uma comparação à lei de Maria da Penha, assim como Maria da Penha está para as mulheres, a lei Henri Borel está para as crianças. Nessa história aqui, nessa história de luta, né, na nossa história de luta, dessas pessoas maravilhosas que estão aqui, que representam cada meio, né, cada setor aí da nossa sociedade, não tem vencedores, né? Aqui tem pessoas que se anularam, né, na própria capacidade de existir nesse universo para fazer a diferença numa sociedade.
para fazer a diferença num país, uma nação, que está para o mundo, né? Hoje nós estamos aqui, né, com pessoas excepcionais. Eu nunca imaginei que estava aqui com ministros, né? Nosso ministro Barroso, que os outros ministros que estão aqui, que espero, né, que vão chegar e vão fazer cumprir, fazer que a lei Henri Boré se faça cumprir nesse país, para que todo agressor pense 10 mil vezes antes de agredir uma criança. Nenhum pai merece perder um filho, nenhuma mãe merece perder o filho, assim como nenhuma criança merece sofrer. Se a gente falar de alguém que precisa ser protegido, assim como as mulheres, assim como os idosos, assim como todas as pessoas, animais, mas a criança, ela é um ser indefeso, e ela precisa ser protegida, né? Se as mulheres que são adultas, os idosos, eles não conseguem já se proteger dos agressores, imagina uma criança. Se o próprio pai, mãe, avó, padrasto, madrasta ou qualquer pessoa que está no seu lar não está ali, que é agente garantidor, deveria estar ali para garantir a proteção dessa criança, não o faça, então todos nós, como sociedade, temos o direito de fazer. E hoje, com a lei Henri Boré, qualquer pessoa que for omissa, qualquer pessoa que estiver passando no shopping, numa praça, no mercado, e ver uma criança sendo agredida e nada o fizer, ela vai ser responsabilizada. Hoje se torna hediondo crime contra a criança, e por isso que eu falo que o óbvio hoje é lei no nosso país, tornando crime hediondo crimes de assassinato ou qualquer violência contra a criança menor de 14 anos. Então, a gente conseguiu, graças a Deus, juntos. Por isso que eu quero agradecer muito ao Grupo Globo, que Paola Serra está ali, para mim, são 400 matérias, né, Paola, juntos aí, se multiplicar por 2, o Globo e o Extra, dá 800 matérias que a gente conseguiu mostrar para o Brasil inteiro, e 48 países, foi o ápice de audiência, não se trata apenas de uma criança, não se trata de um menino lindo, meu filho, né? Mas são dados da Unicef, pessoal, são dados da Unicef, são 32 crianças assassinadas por dia nesse país, e nada estávamos fazendo. Então, assim, é um genocídio que acontece no nosso país todo dia, e eu acho que é um dever de todos nós aí proteger. O Henri me deixou esse legado de mostrar para o mundo que não acontece só no gueto, não acontece só no subúrbio, não acontece só no sertão ou na favela, mas classe média alta acontece sim. Então, de uma certa forma, a gente tem que, de alguma forma, tentar, né, ter o dever nosso de proteger as crianças do nosso país. Então, eu queria agradecer imensamente pela sua oportunidade, acabei, né, de estar aqui falando para vocês, de estar falando para o mundo, e acabar me tornando um símbolo aí triste, mas um símbolo de proteção para as crianças do nosso país. E já que o Henri me deixou esse legado, eu vou em frente. Conseguimos a aprovação da lei e agora vamos lutar para fazê-la cumprir. Muito obrigado. Chegou a vez da categoria Educação. A atual gestão da educação brasileira é desastrosa. O país já está no 4º ministro da Educação e há descontinuidade de políticas, denúncias de corrupção. Mas os servidores têm reagido a esse desmonte. Em 2021, um grupo de 37 servidores pediu exoneração de seus cargos para chamar a atenção para a fragilidade do INEP, o Instituto do MEC responsável pelo INEM. Entre as denúncias, a de que o governo tentou interferir no conteúdo da prova. Foi um escândalo. Aliás, um dos muitos escândalos que a gente tem visto no MEC, como hoje a prisão do ex-ministro da Educação. Hoje é um dia emblemático. O compromisso deles com a educação no país lançou um alerta para a sociedade. Para receber o prêmio em nome do grupo, convidamos ao palco Alexandre Retamal, presidente da Associação de Servidores do INEP. O prêmio Faz Diferença será entregue pela editora de Brasil, Carla Rocha,
e pelo diretor da sucursal de Brasília, Tiago Bronzato. Primeiro, grato a todos, nossa gratidão por poder estar aqui nesse evento junto com os senhores e senhoras e representando os servidores do INEP, mas também representando todos os servidores, porque a luta ao longo desse governo tem sido árdua para nós. Desde o início desse governo, muitas vezes nós estamos sendo atacados, agredidos, perseguidos e chamados de corruptos, chamados de incompetentes, quando na verdade os fatos comprovam que não é bem assim, né? Hoje, pela primeira vez, a gente viu um ministro da Educação sendo preso, um ex-ministro da Educação sendo preso. E quando a gente fez a denúncia no ano passado, nós sabíamos que nós íamos ser perseguidos, mas a gente fez a denúncia porque a gente estava vendo que o Enem estava sob risco, o INEP estava sob risco, e mais do que tudo que estava em risco naquela ocasião, inclusive falei com alguns dos jornalistas que aqui estão hoje, o futuro da educação do nosso país estava em risco e continua em risco. E nós pedimos que a gente precisava que a sociedade brasileira, o Congresso Nacional, a imprensa se unisse conosco para a gente poder lutar para ver se a gente consegue preservar alguma coisa da nossa educação. E podem ter certeza, nós vamos ter que continuar lutando para reerguer a educação do nosso país. E isso, num momento como esse, em que nós vemos um ministro passando por essa situação, nós, servidores do INEP, somos pessoas trabalhadoras, simples, não somos diferentes de ninguém que está aqui, mas pessoas que há alguns anos se dedicam. Eu estou no INEP há 17 anos trabalhando, e tem servidores lá que dedicam a vida à educação do nosso país. E a gente vê, por exemplo, o exemplo aqui do presidente do Banco Central, o Banco Central com autonomia, como a gente viu também o caso da Anvisa esse ano, autonomia de poder dizer não, autonomia de poder trazer uma proposta inovadora e lutar por ela, que nesse momento muitos dos órgãos do Executivo Federal nem têm essa autonomia. Então nós estamos lutando para órgãos como o INEP, o IPEA, outro órgão tão ameaçado, IBGE, tudo que a gente tem visto, para que nós possamos gozar da mesma autonomia, sermos órgãos de Estado. A gente não quer... As pessoas acusam que os servidores estão fazendo movimentos corporativos, mas, na verdade, o que nós queremos é poder fazer o nosso trabalho. Porque o que está em risco é o futuro das nossas crianças, o futuro do nosso país. Então, nossa gratidão ao Grupo Globo, ao Jornal Globo, por esse prêmio. Com certeza é uma sincronicidade, né? Nós estarmos aqui recebendo esse prêmio nesse dia tão importante. É um dia triste para a educação, mas é um dia importante também, que seja um dia de renascimento para a gente poder começar a fazer um trabalho novo daqui para frente. Conforme já foi dito aqui algumas vezes, nós estamos num ano de eleição e eu sinto que é uma responsabilidade grande para nós. Principalmente por conta do futuro das nossas crianças, como disse o Daniel agora há pouco aqui. Então, nossa gratidão, nossa especial gratidão a todos e vamos continuar lutando pela educação, pelo futuro do nosso país. Vamos para o prêmio de audiovisual. A Turma da Mônica deu um novo salto no ano passado. Virou o Mônica Verso. A criação de Maurício de Souza é agora um universo de histórias, gibis, livros, desenhos animados, brinquedos e também filmes. Lançado em dezembro de 2021, Turma da Mônica, Lições, foi o filme brasileiro de maior bilheteria desde o início da pandemia. Para muita gente, foi o primeiro contato com o escurinho do cinema, depois de meses de Covid. E encantou os brasileiros com sua mensagem de amizade, como aliás já tinha feito no filme anterior, Turma da Mônica, Laços, de 2019.
Maurício está no hall dos grandes artistas do Brasil. Seus personagens são referência para 3 gerações e vão continuar sendo por muitas outras. Por recomendações médicas, Maurício de Souza não pôde viajar para o Rio, mas ele vai falar com a gente por vídeo. Amigos e amigas, é uma grande honra receber o prêmio Faz a Diferença do jornal O Globo. Eu não pude estar hoje nesse evento, mas estou bem representado pelo diretor editorial da Maurício de Souza Produções, o senhor Rodrigo Paiva. A importância desse prêmio é maior ainda pelos jurados da redação do jornal O Globo e o ator Marcelo Adnet, que venceu nessa categoria de audiovisual no ano passado. E quando vemos os concorrentes que participaram, eu penso que todos merecem um destaque maior. Nós temos crescido nessa área com filmes, animações, e a resposta do público está cada vez mais superando expectativas. Isso demonstra que a produção nacional, que está nadando contra a corrente, sempre está vencendo. Fica aqui o meu abraço a todos os profissionais que trabalham na cultura e na educação com muito amor para superarem sacrifícios. Obrigado pelo prêmio Faz a Diferença e ao jornal O Globo. Um abraço a todos. Para receber o prêmio pelo Maurício, chamamos ao palco Rodrigo Paiva, diretor editorial da Maurício de Souza Produções. O Faz Diferença será entregue pelo editor executivo Alessandro Alvim e pela editora Inês Amorim. Obrigado, boa noite. Para mim é motivo de orgulho, felicidade estar representando o Maurício. Obrigado, Miriam, Anselmo, pelo espaço, pela oportunidade, pelos jurados. Parabéns a todos os vencedores e concorrentes. E para o Maurício ele está muito satisfeito. E para ele receber o prêmio é um motivo que aponta para os produtores de conteúdo nacional aquela decisão lá atrás, quando ele abriu mão da segurança da vida de jornalista para criar o universo do bairro do Limoeiro, da Turma da Mônica. Deu certo, foi uma boa escolha. E aquelas tirinhas de jornais hoje viajam um mundo através da internet. Hoje o nosso canal tem 18 bilhões de views, levando a Turma da Mônica para países como Estados Unidos, Rússia, México, Argentina, Índia, Vietnã. E é muito interessante que aquelas tirinhas de jornal hoje estão muito presentes no audiovisual. Vocês viram os nossos números. Corrigindo, a gente fez 815 mil espectadores durante a pandemia, um ganho, uma conquista, já que a gente concorre com os produtores internacionais, concorremos com a instabilidade econômica brasileira, concorremos com a insegurança jurídica que temos no Brasil, com uma pandemia mundial, e conseguimos levar as pessoas a consumir cultura, né? E Lições merece o prêmio não só do Maurício, como os autores da história que inspiraram o filme, que é Vitor e Luca Fage, a produtora Biônica e o diretor do filme, o Daniel Rezende. Não, o Maurício não vai ficar nesse último filme. Nós temos 5 novos longas-metragens a serem lançados, 2 séries em audiovisual, em live action, 9 séries em desenho animado e 4 séries de animação. Então nós gostamos, aprendemos o caminho e esperamos voltar mais cedo ou mais tarde. Muito obrigado pelo espaço. Agora é a vez da diversidade.
Genipapo Urucum é o nome de um curso de preparação para a entrada na universidade dedicada a mulheres indígenas. O curso foi lançado em 2021 por uma parceria entre a L'Oréal e a Associação Nacional de Ação Indígena. Já beneficiou mais de 180 estudantes de 12 estados brasileiros, todas indígenas, e representantes de 50 etnias diferentes. 20 jovens foram aprovadas em universidades públicas e privadas. Uma delas é Açucena Marinheiro da Silva, de 17 anos, nascida na aldeia Pambu, do povo Tumbalalá, na Bahia. Açucena cursa Direito na Universidade Estadual de Feira de Santana. A ação afirmativa inclui ajuda de curso para a internet, material didático, professores, monitores. O projeto é financiado pelo Fundo L'Oréal para Mulheres, iniciativa que promete investir 50 milhões de euros em educação para mulheres. E não fica só aí. A empresa tem vários outros projetos de inclusão de mulheres, por isso a L'Oréal merece o Faz Diferença na categoria diversidade. E é nesse sentido que convidamos ao palco a diretora de sustentabilidade da L'Oréal Brasil, Ellen Pedroso, o diretor de comunicações e relações institucionais, Patrick Sabatier, e a head de diversidade, Márcia Silveira. O Faz Diferença será entregue pela editora executiva Flávia Barbosa e pelo editor de treinamento e qualificação, William Elal Filho. Muito obrigado ao Jornal Globo. Eu acho que tive embaixadores tão fantásticos falando do programa e de tudo que o grupo faz em termos de sustentabilidade, de diversidade e inclusão, que eu poderia ficar sem fazer nenhum discurso. Então, mais uma vez, muito obrigado pelas palavras. Obrigado ao nome de 3.000 funcionários da L'Oréal Brasil. Para nós, hoje, é um grande orgulho. Eu vou abrir, vai ser melhor, com o sotaque português. Vai facilitar o entendimento de todo, dá para perceber. Então, para nós, é um grande orgulho de ser reconhecido pelo prêmio Faz Diferença do Jornal Globo. Orgulho de ser reconhecido é um prêmio cujo prestígio fala por si. Orgulho de subir hoje ao palco com tantas personalidades e entidades amplamente reconhecidas. Este prêmio recompensa um lindo projeto, o curso pré-universitário Genipapo Urucum, que já beneficiou mais de 180 mulheres, e não vamos parar aqui. Esse projeto é o fruto de uma parceria de muito sucesso entre a L'Oréal Brasil e a Associação Nacional de Ação Indigenista, a quem gostaria de parabenizar pelo esforço dedicados em garantir a representatividade, o acesso ao ensino superior e ao empoderamento de mulheres indígenas. Este prêmio também é uma recompensa para a L'Oréal Brasil, empresas que têm o propósito de criar a beleza que move o mundo. Uma beleza mais diversa, mais inclusiva, mais responsável, mais sustentável. Receber este prêmio hoje, junto com a Márcia Silveira, nossa Head of Diversity and Inclusion, e Ellen Pedroso,
nossa nova diretora, que acabou de entrar na L'Oréal e já soube no palco, nossa nova diretora de responsabilidade corporativa, nos mostra que estamos no caminho certo, na construção de uma empresa que quer fazer a diferença. Muito obrigado. A próxima categoria é dedicada à ciência e à saúde. O médico Renato Kifuri travou a batalha da saúde em diversas frentes no ano passado. Ele é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações e membro da Câmara Técnica de Imunizações do Ministério da Saúde. Pediatra e infectologista, o paulistano Renato Kifuri foi uma das principais vozes do país na defesa da vacinação de crianças. Ele enfrentou o negacionismo e os ataques à ciência que marcaram essa pandemia. Como ele disse ao Globo numa entrevista, o único efeito colateral de longo prazo das vacinas em crianças é causar adultos. Agora você. É incrível. Eu adorei essa frase. Você esqueceu? Não. Gente, o Renato Kifuri já tinha uma viagem marcada para fora do Brasil, mas ele mandou um vídeo. Vamos ver então. Boa noite a todos. Infelizmente eu não pude estar aí presente na cerimônia de entrega do Prêmio Faz a Diferença, mas é com muita alegria, muita emoção e muita satisfação que eu recebo esse prêmio. E fico muito feliz de ter sido entre tantos colegas que tiveram um trabalho exemplar na divulgação de informações corretas sobre medidas preventivas, sobre a importância da vacinação, ter sido escolhido, né, para representar todos aqueles que tiveram a oportunidade, através dos veículos de imprensa, de divulgar para a população informações de qualidade, combater as fake news, com as true news, com as notícias verdadeiras. Não podia deixar de agradecer também todos os veículos de imprensa que nos deram todo esse espaço para que pudéssemos, de alguma maneira, veicular essas notícias. É com muito carinho, é com muita alegria, é com muita satisfação que retribuo toda essa generosidade, toda essa oportunidade que o Globo e todos os outros veículos de imprensa nos deram para que nós pudéssemos atingir esse objetivo. Esse prêmio também eu divido com minha família. Hoje eu tenho a satisfação e o prazer de ter minhas duas filhas, Mariana e Luciana, recebendo o prêmio por mim, e minha esposa Marisa, que também não pôde estar junto comigo aí nessa cerimônia, mas é a eles que eu dedico toda essa homenagem e todo esse carinho. Muito obrigado ao Jornal o Globo, muito obrigado a Firjan pelo carinho, pela escolha, pela indicação, e é com muita honra e muita felicidade mesmo e emoção que eu recebo esse prêmio. Muito obrigado de verdade. O Renato adiantou, né? Mas enfim, ele pediu que duas mulheres, as duas tomaram vacina direitinho. Todas, né? Direitinho. Enfim, ele pediu para duas mulheres representar ele aqui nessa cerimônia. Trata das filhas Luciana e Mariana Ortiz Kifuri. Faz Diferença será entregue pela editora de saúde Adriana Dias Lopes e pelo editor dos jornais de bairro Milton Calmon Filho.
Agora é o momento dos livros. Na chacina de Vigário Geral, no assassinato de Chico Mendes, na luta pela democracia, nas ruas e nos salões da Academia Brasileira de Letras, o repórter Zuenir Ventura está há 7 décadas contando histórias sobre o Brasil para o Brasil. Em 2021, Zuenir completou 90 anos fazendo jornalismo e literatura. Além das colunas no Globo, relançou seu livro Minha História dos Outros e foi homenageado na Bienal. É meu padrinho profissional. Só Mineiro de Além Paraíba, Zuenir foi pintor de parede, office boy, jogador de basquete, até se consagrar como um dos melhores e mais relevantes jornalistas da história do país. Nas redações, ele é chamado de Mestre Zu. É mestre mesmo. É mestre porque foi professor de jornalismo e porque também ensinou a prática a todos nós a importância da notícia apurada com precisão, do texto escrito com clareza, estilo e emoção. Além disso, é o nosso imortal. Eu sei de mim, Mestre Zu, que aprendi muito com você e te devo muito. É uma honra e alegria pessoal dizer que o escritor, jornalista Zuenir Ventura recebeu o prêmio Faz Diferença na categoria Livros. Mestre Zu, vem ao palco. O Faz Diferença será entregue pelo colunista Bernardo Melo Franco e pelo editor executivo André Miranda. Não sei se eu vou conseguir falar. Lindo! Queria dizer o seguinte, que esse foi, acho que, o melhor presente que eu recebi nesses 91 anos de idade, né? Porque realmente eu queria cumprimentar o Globo, cumprimentar a Feijão, os meus queridos colegas Miriam Leitão e Anselmo, são dois que fazem a diferença na profissão. Quer dizer, eu queria dedicar esse prêmio, quer dizer, eu queria homenagear esse prêmio. É o segundo prêmio que eu recebo. O primeiro grande prêmio que eu recebi foi a cobertura do Chico Mendes. Eu sinceramente não esperava receber o prêmio justamente esse ano, em que eu me homenageio, dedico esse prêmio a um indianista e a um jornalista que foram assassinados como Chico Mendes, na Amazônia. A gente esperava que com Chico Mendes nunca mais, entendeu? Que não teria mais o que teve, né? Esse assassinato. E a gente, foi em 1988 que eu fiz essa cobertura, recebi o prêmio em 1999. E receber e verificar, quer dizer, e constatar essa trágica ironia agora é muito triste, né? Quer dizer, então, por um lado, eu estou muito alegre, muito feliz, porque recebi esse prêmio, a quem eu dedico a minha mulher, que há mais de meio século faz diferença no meu casamento.
Viva Nery! Nery Ventura! Viva Nery Ventura! Nery Ventura. Sem ela, bom, mas enfim, meus amigos sabem disso. Tem uma coisa curiosa, quando ligam lá para casa e dizem para ela, não, eu quero falar com o Zueni. Tudo bem. Então fala, aí vem falar comigo, diz, mas tem que falar com a Mary é que decide, a Mary é que resolve, né? Então eu queria dizer que, por um lado, eu estou muito, muito feliz, né, de receber esse prêmio e cumprimento o Globo, que realmente é um prêmio fundamental, tá entendendo isso, né? Esse que faz a diferença e tal. E, por outro lado, eu dedico, homenageio, quer dizer, agora a um indianista e, além disso, a um jornalista, né? Ao Dom, ao Bruno e ao Dom. E muito obrigado, tá? Eu não devia ter escrito alguma coisa para não pagar esse vexame, mas enfim, eu estou muito agradecido e muito comovido. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigado mesmo. É hora de saber quem fez diferença na TV. O paulistano Marcos Mion foi contratado pela TV Globo em 2021 para o cobiçado lugar de Luciano Huck no Caldeirão das tardes de sábado. Antes, Mion já vinha trilhando uma carreira de sucesso como apresentador na TV Record. Mion se destaca pelo talento e pelo humor irreverente. Ele manteve o Caldeirão e o inovou. O seu quadro, Isso a Globo Não Mostra, é hilário. O apresentador é também engajado em uma causa muito importante, a defesa das pessoas portadoras de deficiência. Mion já tinha um compromisso e, enfim, não pôde vir, mas gravou um vídeo. Vamos ver. Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Eu sinto demais por não poder estar aí pessoalmente. Se tem um prêmio que eu queria ganhar e ter a honra de poder receber em mãos, era esse. Eu sinto muito. Mas estou mandando esse vídeo para, agradecer o prêmio hoje em dia, para mim é um pouco mais fácil, porque todo mundo já sabe que eu sou uma pessoa emocionada, eu não finjo costume, e eu defendo que toda vitória, por mais simples que seja, ela tem que ser celebrada. Então, uma vitória como essa tem que ser muito celebrada. Mas também, como não ficar constantemente emocionado com tudo que está acontecendo na minha vida? Esse último ano da minha vida, ele foi tipo um duplo twist carpado daqueles que são necessários anos e anos de treino duro, de suor, lágrimas, sangue, muita resiliência e fé. Ganhar esse prêmio tão importante do Jornal Globo e da Firjan me dá a dimensão tanto da minha responsabilidade como pessoa pública, como me faz valorizar cada dia dos meus 23 anos de carreira. Finalmente, estar na emissora dos meus sonhos, comandando as lendárias tardes de sábado e poder levar ao público diversão, muita alegria, diversidade, inclusão, loucura e com tudo isso ainda poder levar esperança, me faz não só extremamente feliz, como me dá sentido, me preenche e faz valer a dura estrada até aqui. Me faz sentir que em algum momento, sim, eu e minha equipe, a gente consegue fazer a diferença. E quis Deus e Nossa Senhora que fosse em 2021, quando o mundo estava de luto, o Brasil, então, ainda mais. Mesmo assim, eu não tive dúvidas em compartilhar a minha euforia, mostrar que era ok, que estava tudo bem voltar a sorrir, que a gente precisava disso, que a gente precisava deixar a felicidade fluir de novo. E eu faço questão
me entrego de corpo e alma para que a cada caldeirão, a cada sábado, as pessoas tenham momentos de leveza, de alegria, como deveria ser a vida na maior parte do tempo. Obviamente eu não cheguei aqui sozinho, tenho uma equipe maravilhosa, muita gente que trilhou esse caminho comigo em diversas fases da minha vida. Alguns estão comigo há anos, outros eu reencontrei nessa chegada à Globo, como meu irmão de épocas de MTV e hoje o grande diretor da Rede Globo, Geninho Simonetti, meu grande parceiro e irmão da minha jornada à Rede Globo. É claro, devo muito principalmente à minha família, meu alicerce para absolutamente tudo. Me fazem ter os pés bem fincados no chão enquanto eu vou para realizar os sonhos mais loucos. Como está nessa lista de premiados da categoria TV, que já consagrou nomes que não tem nem adjetivo para classificar. Hebe Camargo, Jô Soares, Tony Ramos, Antônio Fagundes, Jornal Nacional, Avenida Brasil. É simplesmente muito louco. Obrigado a todos que votaram, ao Jornal Globo, a Firjan e a família Marinho, que criou e levou adiante a maior emissora da nossa história e hoje palco onde todos os meus sonhos estão se realizando. Obrigado a todos, uma noite abençoada para cada um de vocês. Sinto muito não poder estar aí, mas espero poder abraçar vocês em breve. Para receber o prêmio em nome de Marcos Mion, convidamos Geninho Simonetti, ele falou dele, diretor do Caldeirão. O Faz Diferença será entregue pela colunista Patrícia Kogut e pela editora do segundo caderno, Gabriela Goulart. Minha mãe ficaria mais orgulhosa se me apresentassem Luiz Eugênio de Melo Simonetti, mas tá bom. O Geninho é o jeito que eu assino. Conheço o Mion há muito tempo, desde os tempos de MTV, e poder reencontrar ele na Globo nesse momento, para a gente de fato fazer a diferença no sábado, é de extrema emoção, porque antes de ser o comunicador que se tornou e o apresentador, ele é um grande amigo. E que a gente tem uma relação incrível e que ela perdure por muito tempo. E esse prêmio também representa uma equipe que trabalha arduamente, incansavelmente para tentar trazer bons conteúdos, relevantes, diversos, e que seja leve e feliz essa caminhada de todos juntos. E muito legal ver esse meu amigo levando esse prêmio e fazendo a diferença que façamos por muito mais tempo. É isso. Obrigado. Agora, o Prêmio Desenvolvimento do Rio. Foi uma imagem lindíssima. Em janeiro de 2021, moradores da Rocinha puderam assistir filmes numa projeção gigantesca no Morro dos Irmãos. Na programação estiveram horas de clipes curtas, longas, selecionados pela produtora carioca Dona Rosa Filmes. Olha aqui, gente, a tela tinha meio quilômetro de comprimento. Era como se colocasse assim 5 prédios de 18 andares, lado a lado. O som era transmitido pela rádio comunitária. A ação levou filmes para 120 mil moradores da favela simultaneamente. O cinema da Dona Rosa Filmes fez diferença no desenvolvimento do Rio. Convidamos Mariana Arruda e Marcos Abujanra, sócios da produtora, para receberem seu prêmio. O Faz Diferença será entregue pelo diretor-geral de mídia impressa e rádio do Grupo Globo, Frederic Cachar, e pelo diretor executivo da Firjan, João Paulo Alcântara Gomes.
muito emocionada, de estar aqui recebendo esse prêmio. Faz diferença, por esse projeto tão lindo, tão maravilhoso que foi o Projeto Rocinha. Primeiro eu queria agradecer a Firjan, que é um prêmio de reconhecimento de empresas do Rio de Janeiro. E eu fiquei muito feliz pela Dona Rosa de fazer a diferença com esse projeto. Eu queria agradecer também ao Globo. A Globo Filmes, aliás, foi uma das primeiras parceiras nossas e que ajudou a viabilizar nosso projeto. Esse projeto, eu vou ler aqui. Os dois irmãos gigantes abraçam mais de 100 mil pessoas e é onde acontece a maior projeção de cinema da América Latina. De suas casas, de suas lajes, enfeitiçados pela magia do cinema. Corações ativos, atentos. A Rocinha é um vulcão de criatividade. Esse projeto foi um ato de afirmação do cinema nacional, de afirmação da favela. Bom, essa realização ousada e linda nasceu de uma união do produtor cultural Maurício Soca e de mim, da Mariana Marinho. Eu queria falar que Maurício está aqui, Soca está aqui, Nega está aqui também. Nega foi curadora do Projeto Rocinha, foi um projeto de integração da Dona Rosa com a Rocinha, trabalhamos juntos e sem o... A gente estava num momento, quer dizer, a gente ainda está num momento muito delicado de governo, enfim, de gestão, né, do nosso país, que não valoriza a nossa cultura como deve ser valorizada. Então, esse momento, essa oportunidade de afirmar o cinema nacional, o cinema que fala com todos, o cinema que fala com o público de A a Z, o cinema que movimenta a economia. Sem a arte a gente não vive. A gente entendeu, eu acho que ficou mais explícito nessa época de pandemia. A Rocinha é uma comunidade, é um vulcão de criatividade. A Rocinha precisa de cultura, a Rocinha precisa de educação, a Rocinha precisa de oportunidade. O Soca, que meu parceiro nesse projeto, a gente alinhou junto é um projeto ultra ousado que juntou tecnologia maior, enfim, a melhor tecnologia jamais feita na América Latina, que foi a maior projeção da América Latina. No Morro Dois Irmãos também não daria para fazer em outro lugar sem ser no Rio de Janeiro. Então, juntou entretenimento, a nossa beleza natural e a beleza do vulcão de criatividade da população que é a Rocinha. Então, eu queria agradecer a todos e dedicar também esse prêmio à favela da Rocinha, que é um coração que pulsa e que a gente tem que abraçar e integrar e juntos caminharmos dentro do nosso Rio de Janeiro, né, nos desenvolvendo de uma outra forma, de uma forma mais igual, de uma forma mais unida, mais criativa. A gente tem uma estrada longa pela frente. Obrigada.
agradecer a equipe maravilhosa, porque esse projeto foi monumental, foi uma aventura, eu jamais faria sem. A Ambev patrocinou essa aventura. Eu queria agradecer ao CICAV, eu queria agradecer a Globo Filmes, eu queria agradecer a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, Daniele Barros, Janã. Eu queria agradecer também a Rio Filmes, que foi nossa apoiadora, Downtown Filmes, e a minha equipe maravilhosa, a equipe da Rocinha, a Mariana Rocha, que é minha irmã, diretora de conteúdo, minha irmã, assim, de coração. E Bira de Jesus, Pipoquinha, Ana Marquezine e tantos outros, que Visual Farm, tantos outros que, enfim, Paulo Gustavo, maravilhoso, foi o primeiro que fez um vídeo pra gente, enfim, pra ir defendendo, fez 10 milhões de espectadores, enquanto no governo falavam que ninguém gostava de cinema nacional. Então ele provou que gosta sim e que, enfim, e ele estava junto com a gente no projeto. Ingrid Guimarães, Thalita Rebouças, juntamos todos, Luciano Vidigal, enfim, gente, é muita gente. É um projeto muito grande. Esperamos repetir. Eu só queria dividir com vocês uma situação muito maravilhosa que aconteceu. A primeira Mariana me veio com essa ideia, vamos projetar um negócio de 18 andares no Morro dos Irmãos. Tem certeza? É isso mesmo? Uma coisa incrível, ela, o Soca, enfim, uma ideia muito ousada. Agora, eu queria dividir com vocês uma coisa que a gente viveu lá dentro. Como o projeto era na pedra e o áudio era na casa das pessoas, a gente não tinha noção do público, se as pessoas estavam assistindo ou não. A gente estava ali numa laje, a equipe inteira, uma equipe gigantesca, filmando e achando que, sim, as pessoas poderiam ou não estar assistindo, quem será que está? Até que a apresentadora, tinha uma locutora de rádio apresentando os filmes, pediu, quem estiver assistindo, pisca a luz. Foi a coisa mais linda do mundo, a favela inteira piscando, pareciam vagalumes, assim, foi muito emocionante. Então, eu queria dividir essa historinha com vocês, agradecer a Mariana, ao Soca, a todos vocês. Muito obrigado. O próximo Faz Diferença é o de esportes. O pódio olímpico é o auge para qualquer atleta. Nas Olimpíadas de Tóquio, uma atleta brasileira subiu ao pódio 2 vezes para receber medalhas inéditas para a ginástica feminina do Brasil. A conquista escreveu o nome de Rebeca Andrade na história do esporte nacional. Paulista de Guarulhos, filha de uma empregada doméstica e com 7 irmãos, Rebeca passou por 3 cirurgias do joelho. Em 2019 ficou 1 ano sem treinar. Não desistiu. Quando voltou 1 ano e meio antes da pandemia, treinou como nunca. Ganhou a prata no individual geral e o ouro no salto. E acima de tudo, encantou o mundo com uma mistura de Johann Sebastian Bach com funk carioca, baile de favela. Foi uma linda ousadia. Ela seduziu o país com seu jeito alegre de competir. Portanto, Rebeca Andrade fez diferença no esporte e vem aqui receber seu prêmio. O Faz Diferença será entregue pelo editor de esportes Thales Machado e pelo editor executivo Paulo Celso Pereira.
Boa noite. Bom, é um prazer estar aqui recebendo esse prêmio, eu me sinto muito honrada. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né, que minha mãe sempre me ensinou, ao meu treinador, que nunca largou a minha mão, mesmo a gente enfrentando tantas coisas, tantas lesões, ele sempre se fez muito presente, à minha família, minhas amigas de equipe, ao comitê, ao meu clube, à CBG, porque para eu estar aqui hoje recebendo esse prêmio e fazendo a diferença na vida de tantas crianças, adolescentes e adultos, eu precisei de todos eles fazendo a diferença na minha vida. Então, eu agradeço muito a todos eles. E é isso, eu sou muito grata a tudo que tem acontecido e que eu continue trazendo muita alegria para vocês. Gente, chegou a vez de país. Elas são jovens, elas são digitais, elas defendem os direitos e as tradições dos povos indígenas. Alice Pataxó e Tchai Suruí são novas vozes da juventude brasileira que passaram a ser ouvidas no mundo. Alice é da etnia Pataxó da Bahia, do bioma Mata Atlântica. Tchai é da etnia Suruí de Rondônia, do bioma Amazônia. No ano passado, com apenas 24 anos, Tchai Suruí foi a única brasileira a discursar na abertura da COP26, a Conferência do Clima da ONU, realizada na Escócia. Já aos 20 anos, Alice falou no encerramento da COI16, a versão jovem da COP, também na Escócia. Elas alertaram para as ameaças à floresta e lembraram o papel dos povos originários na preservação do meio ambiente. Meninas, vocês nos representam. São símbolos de um país que resiste e precisa reassumir o papel de destaque na defesa do planeta contra a emergência climática. Alice e Tchai, vocês fizeram a diferença na categoria país. Tchai está em viagem à Europa, mas Alice está aqui. Por favor, venha ao palco. E aí? O Faz Diferença será entregue pelo editor de política, Tiago Prado, e pelo diretor da sucursal de São Paulo, Renato Andrade. Muito obrigada. Bom, eu fico muito emocionada realmente por receber esse prêmio. É algo muito importante na nossa história, não só quanto jornalista, quanto ativista, mas como jovens que saíram dos seus territórios em defesa dos seus direitos, dos direitos indígenas, pensando e lutando pelos direitos humanos, não só dos territórios em que deixamos, né? Fico chateada da Tchai ter me deixado aqui sozinha. Mas eu entendo que a luta continua e ela está ocupando esse espaço em outros lugares. É muito significante para a gente sair da nossa casa, passar por tantas adversidades para alcançar esses espaços, entregar as nossas vozes por uma luta muito mais importante. A gente sabe o quanto o ativismo no Brasil é perigoso, a gente tem consciência do quanto isso nos coloca em risco. A gente viu e a gente vive isso todos os dias, mas a gente também entende o quanto é necessário e importante para fazer as mudanças que a gente precisa para viver bem no nosso lugar, no nosso país, na nossa casa. Isso é por todos nós, não só pelas populações indígenas. Eu gostaria muito de dedicar esse prêmio às nossas famílias, sem dúvida às nossas mães, que foram as pessoas mais importantes. Não só a minha mãe, Tamicon Pataxó, quanto Neidinha Suruí, que, por mais que seja a mãe da Tchai, também é a minha, que me acolheu muito bem e que nos ensinou muito durante a nossa trajetória quanto mulheres a assumir os nossos lugares, a nos colocar como poder também dentro da nossa comunidade. E isso ser muito significante, principalmente na nossa geração, onde a gente começa a entender a importância da mulher no movimento indígena
e começa a tomar posse disso também. Então, isso é muito importante, muito significante na nossa trajetória e, acima de tudo, na diferença que isso faz nos nossos territórios. Porque não é só fazer diferença na nossa vida, quanto pessoa, quanto profissional, mas principalmente nas crianças que a gente acompanha crescer, nos jovens que estudaram com a gente e em todas as outras pessoas que a gente perdeu no meio desse caminho. Infelizmente, a gente não pode dizer que a justiça alcança todos esses espaços, todas essas pessoas, mas a gente luta para que isso aconteça. E eu fico muito feliz de ser uma das vozes que leva isso adiante no Brasil, fora dele, e principalmente que a gente vai continuar fazendo essa diferença, porque a gente acredita muito num Brasil muito diferente, a gente luta por ele, e a gente tem certeza que a nossa participação é necessária, quanto sociedade, quanto jovens, estudantes, quanto empresas. E a participação com os povos indígenas também é necessária, porque nós fazemos parte dessa sociedade, queremos fazer parte dela e queremos ser ouvidos por ela, porque essa é uma construção coletiva e não só das nossas populações, dos nossos povos. A gente precisa de todos quando se fala de questões de direitos humanos, a gente está falando de democracia, a gente está falando de um poder absoluto que é do povo, né? Então, que a gente tenha mais disso, que a gente tenha mais desse empoderamento das juventudes indígenas, principalmente das mulheres indígenas que estão aqui para ocupar esses espaços. Então, muito obrigada, de verdade, eu estou muito emocionada. Uma fala emocionante. É a hora do prêmio de personalidade do ano. Gente, uma pesquisa Datafolha recente mostrou que 73% dos brasileiros confiam nas urnas eletrônicas. É um número expressivo da população. Expressivo porque tem havido repetidas tentativas de se colocar em dúvida o sistema eleitoral. Aliás, quem critica as eleições não apresenta uma única prova de fraude. A confiança do brasileiro nas urnas foi conquistada através de uma longa história de acertos. A Justiça Eleitoral tem 90 anos. Com a Constituição de 1988, ganhou nova força. O Tribunal Superior Eleitoral, seu órgão máximo, tem a missão de proteger o processo eleitoral, realizar as eleições e apurar a vontade popular. Para cumprir esse mandato, atualizou a forma de votar. O Tribunal Superior Eleitoral tem usado os avanços da tecnologia para aperfeiçoar o direito do voto. As urnas eletrônicas foram introduzidas em 1996, eliminaram os erros ou desvios comuns na contagem manual de votos. Aliás, ela nunca foi contestada. A urna, como se sabe, não é ligada à rede de computadores. As etapas de apuração são abertas à fiscalização de partidos, entidades civis e eleitores. A urna eletrônica é vacina. Vacina contra fraudes comuns no passado. Neste ano, uma amostra de 600 urnas escolhidas pelos partidos ou sorteadas serão auditadas ao vivo. A análise do código-fonte dos equipamentos foi antecipada em 6 meses. Os boletins das urnas estarão disponíveis nas redes à medida que chegarem ao TSE, para que qualquer eleitor possa conferir os números totais de cada sessão. O TSE coordena o complexo processo de votação nesse país imenso. Quem o ataca, difama ou ameaça, tenta atingir a própria democracia. E democracia é melhor. Nosso agradecimento ao Superior Tribunal Eleitoral, a todo o seu corpo de técnicos, funcionários e aos seus ministros, por essa bonita história democrática. Para receber o prêmio, convidamos o palco o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, o integrante da Corte, ministro Benedito Gonçalves, e o ex-presidente do Tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso.
Faz Diferença será entregue pelo presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, João Roberto Marinho, e pelo diretor de redação do O Globo, Alan Griff. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui, eu, ministro Barroso, ministro Benedito, mas nós estamos por 22 mil servidores e servidoras da Justiça Eleitoral do Brasil, por 27 tribunais regionais eleitorais em todas as unidades da Federação, por 3 mil juízes eleitorais do Brasil, aproximadamente 3 mil promotores eleitorais do Brasil e, mais importante, nós estamos aqui por aproximadamente 150 milhões de eleitores brasileiros que certamente dirão, dia 2 de outubro, que a democracia no Brasil é inegociável. Este prêmio, que é destinado ao Tribunal Superior Eleitoral, ele em si mesmo faz a diferença. E esta noite, creio que para todos nós, é uma noite que também faz a diferença para que esse país não tenha outra noite de mais de 2 décadas de escuridão na liberdade, na democracia. E é por isso que saúdo e agradeço o Jornal O Globo, a Firjan, agradeço a organização deste evento. E eu faço de modo penhorado e de maneira genuína para dizer que o Tribunal Superior Eleitoral não tombará do exercício de suas funções. E também me permito ressaltar que esta láurea que hoje o tribunal recebe foi a vida das ponderações de um júri atento e cioso, jurados que têm a compreensão da realidade brasileira desnudada, com seus correntes desafios e os demandados esforços de vigília e reflexão. Esse tributo angaria valor ampliado por derivar da instância da imprensa, que assume nas democracias modernas o papel primordial de franquear a todas as pessoas a participação para além do voto, iluminando eventos relevantes, antecipando cenários prováveis e assim propiciando educação crítica e direito à opinião informada, que são condições indispensáveis para uma sociedade livre e plural. Há aqui razões de sobra, e me permito dizer, para uma aclamação recíproca. Eis que a democracia,
pressupõe que a legitimidade eletiva não colapse em domínio arbitrário, reivindicando como consequência que a ação governativa seja periodicamente submetida a uma supervisão externa e que é exercida pela opinião pública com auxílio imprescindível dos meios de comunicação. Por isso, a erosão da imprensa livre é a erosão da própria democracia. E nesse sentido, nós que aqui estamos nessa noite para agradecer este prêmio institucional ao Tribunal Superior Eleitoral, queremos reconhecer que a imprensa e a justiça eleitoral cumprem papéis correlatos e vitais para o Estado constitucional. E isto significa que o enfraquecimento do jornalismo livre resulta, assim como a depreciação das instituições eleitorais, na fragilização da própria democracia. E quero ressaltar o compromisso histórico e arraigado da justiça eleitoral com transparência, com esclarecimento cívico e com a preservação da soberania popular. Esse compromisso resultou ampliado extraordinariamente na gestão do meu querido amigo, ministro Luiz Roberto Barroso, à frente da presidência do tribunal. Ministro Barroso foi o responsável, não apenas pela condução tranquila de um processo eleitoral em um cenário pandêmico, mas, entre outros feitos, pela defesa diligente da verdade sobre a segurança das urnas eletrônicas e sobre a integridade dos pleitos nacionais. Deveres que nós, no colegiado, eu, ministro Benedito e todos os ministros que o compõem, incluindo o presidente eleito, ministro Alexandre de Moraes, temos como nosso dever primário, dever número 1, que é precisamente defender o sistema eletrônico de votação. Quero lhes assegurar que a Justiça Eleitoral está preparada para realizar de forma segura e transparente as eleições de 2022. E o faremos continuando a reforçar perante toda a sociedade a fundamentalidade da cultura democrática, a natureza imprescindível do Estado de Direito e a importância da paz e da tolerância. E é assim que, neste ano, nós seguimos juntos a Justiça Eleitoral e a sociedade, para que este reconhecimento que hoje se dá ao Tribunal Superior Eleitoral seja um reconhecimento que em outubro celebre a preservação da democracia no Brasil. Com agradecimento, e concluo, deixo aqui um chamamento para que nós não nos exilemos do futuro. O presente sabe há muitos desafios. A nossa vocação é a liberdade. A nossa vocação é a solidariedade. A nossa vocação é não sucumbir. Em homenagem à memória dos que tombaram para que o Brasil conquistasse, vencida a ditadura, a redemocratização em 1988. Não vamos sucumbir em homenagem às gerações do futuro, aos nossos netos, aos nossos filhos, aos povos originários, que dizem, hoje e sempre, Bruno presente. Muito obrigado.
prezado Zé Roberto, prezado Alain, Miriam, Anselmo. É impossível descrever a alegria de estar aqui. Eu gosto sempre de dizer que poder agradecer é uma bênção. E, portanto, nós estamos aqui para agradecer. Eu sou dado a falar de improvisos, mas os tempos não estão para improvisos. E, portanto, eu trouxe aqui as minhas anotações. Mas eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao Grupo Globo e ao conjunto de jornalistas que elegeu o TSE como personalidade de 2021. E esse é um prêmio especialmente caro porque são pessoas que eu estou acostumado a ler, pessoas que eu estou acostumado a admirar e pessoas com quem eu aprendo. Eu sou do Rio, o meu jornal ainda é o Globo. Eu sempre reclamo do Zé Roberto que não chega mais impresso em Brasília. Eu sou um ser jurássico ainda, sinto falta do impresso. E queria agradecer, além do prêmio, agradecer ao ministro Luiz Edson Fachin, foi meu vice-presidente, meu amigo há mais de 30 anos, meu parceiro, e que, como o prêmio era relativo a 2021, teve a generosidade de me convidar para receber, em conjunto com ele, que é o atual presidente do TSE, agradecer a ele, a todos os ministros e a todos os servidores do TSE, pessoas que me permitiram, em 2021, conduzir o tribunal de uma forma harmoniosa, com um conjunto de pessoas que se gostam, que se admiram e que se ajudam. E eu sou uma pessoa convencida, por convicção muito profunda, que a afetividade é uma das energias mais poderosas do universo e nós conseguimos fazer um trabalho conjunto e harmonioso. Eu quis destacar a afetividade nesses tempos difíceis da vida no mundo e no Brasil, em que nós procuramos enfrentar o ódio, as acusações falsas e as insinuações infamantes, com serenidade, fatos objetivos e com a realidade histórica e, sobretudo, sem jamais ceder à tentação de responder insultos com insultos. A grosseria, a agressividade e a falta de educação são derrotas do espírito. E a gente na vida ensina sendo. E o Brasil está precisando mesmo de um choque de civilidade, de tolerância e de respeito ao próximo. Nós enfrentamos também, ao longo dos 2 anos que lá estivemos, a mentira e a desinformação. E para combatê-las, nós procuramos inundar o mercado de ideias com informação verdadeira e devidamente conferida. E aqui, tal como acaba de fazer o ministro Fachin, eu registro meu especial apreço e admiração pela imprensa profissional e pelas agências de checagem de notícias que, nesses tempos de fake news, trabalham para a criação de um patrimônio comum de fatos verdadeiros, uma verdade plural, mas fatos objetivamente verdadeiros para que cada pessoa possa formar a sua opinião de maneira livre e esclarecida. A liberdade de expressão não se confunde com a imoralidade das narrativas deliberadamente falsas. Na frase que eu gosto de citar, uma mentira não é o outro lado da história. Uma mentira é só uma mentira. Enfrentamos também, Miriam e Anselmo, a tentativa de retrocesso ao voto impresso com contagem pública manual. Fecho aspas. Evitamos a volta ao caminho da fraude eleitoral generalizada, que sempre marcou o voto no papel no Brasil desde o Império. Nosso sistema de votação eletrônica, que tem reconhecimento mundial, é seguro, transparente e auditável, jamais se tendo registrado, como observou Anselmo, qualquer caso de fraude. É vão o esforço de deslealmente procurar criar desconfianças infundadas e desacreditá-lo. E, por fim, nós enfrentamos os ataques à democracia com decisões judiciais e com providências administrativas e criminais. A democracia é a grande causa da nossa geração. Minha, do ministro Fachin, do ministro Benedito, certamente do Zé Roberto e do Alain. A nossa geração, que foi a geração
que derrotou a tortura, os desaparecimentos, a censura, os sucessivos fechamentos do Congresso, as cassações de mandatos, as aposentadorias compulsórias e outros desvios ditatoriais. É nosso papel resistir à onda populista e autoritária que varre o mundo, fundada na intolerância, na demonização das instituições que não se deixam capturar e na inaceitação dos resultados eleitorais. Em suma, queridos amigos, e mais uma vez agradecendo o privilégio de estar aqui, nós vivemos uma quadra histórica marcada pelo ódio, pela mentira, pela intolerância e por ataques à democracia. É preciso atravessar esses tempos obscuros sem se deixar contaminar e, portanto, combater o ódio sem o ódio, combater a mentira sem a mentira, combater os ataques à democracia sem autoritarismo. Vale dizer, nunca nos tornarmos como eles. Eu gostaria de encerrar com uma mensagem aos mais jovens, um aceno para um futuro melhor. Sempre e em todo lugar acontecem coisas erradas, mas há também muita virtude. Gente que se empenha com patriotismo e honestidade por um país melhor e maior. Muita gente boa que por vezes não aparece nesse foco de negatividade que o país tem exalado. Mas eu digo, sobretudo aos jovens, a quem está começando agora, não se deixem hipnotizar pelo mal, mesmo quando ele pareça triunfar. E compartilho com todos o meu slogan pessoal, que serve como uma libertação espiritual. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça você o melhor papel que puder. Muito agradecido ao Globo, muito agradecido ao ministro Fachin e a todos pelo privilégio de estar aqui. Obrigada, ministros. Obrigada a todas as pessoas pela presença aqui conosco. Vocês sabem que a gente, para não alongar, a gente não comenta cada fala que vem aqui. Mas eu queria que cada um se sentisse abraçado, que foi uma noite linda, exemplos lindos, palavras lindas, que faz a gente ter esperança, faz a gente voltar a ficar feliz. E principalmente nesse velho coração aqui. A palavra democracia, ela reina. Muito obrigada, ministros. Gosto de usar a expressão democracia é melhor. E foi isso mais ou menos que eu vi aqui. A defesa desses valores e a confiança no futuro, mesmo com toda a escuridão. Enfim, ficou também aqui palavras, principalmente para os mais jovens, né, que vale a pena insistir, né? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Muito obrigado a todos. Ano que vem? 20 anos. Ano que vem a gente faz 20 anos, não faz diferença até o ano que vem. Obrigado.